Olá pessoal, eu sou José Roberto e, como havia prometido em algumas listas, estou aqui gravando este áudio com o objetivo de mostrar algumas funções aí do novo leitor de telas, o Commentary Screen Reader. Antes de entrarmos propriamente Tela bloqueada. nas configurações do leitor, convém algumas observações. Realmente o Screen Reader é um leitor de telas um tanto atípico. Falo atípico porque costumeiramente os leitores de telas, regra geral, se restringem ao que diz o nome, ou seja, então somente lê as telas dos dispositivos para nós. O Screen Reader ele traz uma série de recursos agregados que extrapolam simplesmente a condição de ler a tela dos dispositivos. Como, por exemplo, tradução, reconhecimento de CAPTCHA, OCR nativo embutido no leitor de telas, reconhecimento de rosto, e muitas outras funções, como disse, que extrapolam pura e simplesmente a função de ler as telas. Ultrapassado esse primeiro momento, o aplicativo ele é gratuito, porém tem alguns recursos que são liberados perante a aquisição de uma licença para que você possa ativar os recursos premiums. Eles trabalham por assinatura, tá? Eu estou fazendo essas explicações iniciais porque essas perguntas eu tenho observado que são bem recorrentes nos grupos. Pois bem, então, eles trabalham com assinatura anual, $17, por 2 anos, $30, e por 3 anos, $43, que vocês poderão adquirir através de um link que direciona para o PayPal. É preciso ter conta no PayPal. O aplicativo pode ser adquirido, o APK, né? Pode ser baixado diretamente do grupo oficial do Commentary. Eu participo do grupo do Telegram, mas tenho quase certeza que também há um no WhatsApp. Qualquer coisa, se alguém interessar, fala comigo que eu mando o link. E era isso. Partindo agora mais para o leitor propriamente dito, quando vocês instalarem a aplicação, o primeiro passo a ser seguido antes de ativá-lo ir na gaveta de navegação, clicar no aplicativo. Quando vocês clicarem no aplicativo, ele solicitará todas as permissões. Concedam todas as permissões e, em seguida, a concessão das permissões, clicar nas opções de TTS e marcar para o comentário utilizar apenas um TTS, porque, como veremos mais na frente, ele tem a opção de o usuário definir 2 TTS, um para leitura geral e outro para as leituras das notificações. Então, pessoal,
Eu vou mostrar inicialmente configurações básicas do, do comentário para que vocês possam, digamos assim, começar a utilizar o aplicativo. Vou aqui desbloquear a tela do meu dispositivo e nós vamos partir para a tela das opções do comentário. 23 horas e 11 minutos. Visão geral botão. Apps, visão geral. Pesquisar. Hike MP3 Recorder Hike. WhatsApp. Hike MP Aquamail Telegram. Pesquisar. Lista de apps. WhatsApp. Hike MP3 Record Aquamail. Telegram. O app Hike tem um feed-me. O app Playlist. Pesquisar. Pesquisa por voz. Lista de apps. WhatsApp. Hike MP3 Record. O app Hike tem uma notificação. Telegram. Lista de apps recentes. Achei que por aqui fosse mais rápido, vamos pelo padrão Cartola mesmo. FC. Apps. Leitor. Leitor de tela comentário. Leitor de tela comentário. Pronto, eu vou... Leitor de tela comentário. Aqui estamos dentro já do aplicativo. 2.0 configurações gerais. Configurações de TTS. E mostrar aquilo que eu falei para vocês de marcar apenas um TTS. Eu acho que é o primeiro passo que todo mundo deve já providenciar. Configurações de TTS. Navegar para cima botão. Configurações de TTS. Sintetizador principal. Sintetizador para leitura de conteúdo. Se o sintetizador selecionado não funcionar, será utilizado o primeiro disponível. Sintetizador secundário. Mecanismo usado para ler notificações ou informações. Selecionando o mesmo que o principal, resultará no uso de um só sintetizador. Usar apenas um motor TTS caixa de verificação marcado. Pronto, vocês marcam esta opção. Aqui, para quem tem a versão Premium, o que acontece? Se a gente não marcar essa opção de usar um único TTS, as notificações serão lidas por uma voz chinesa, para quem tem a versão gratuita. Para quem é possuidor da versão Premium, é possível alterar este TTS que lerá as notificações. Então, Tela bloqueada. É possível, por exemplo, você usar para as demais coisas, por exemplo, o Eloquence, e usar a voz do Google, por exemplo, para ler as notificações. 23 horas e 3 outras configurações. Navegar para cima Vamos botão. aqui, Outras configurações. já que aproveitar que estamos dentro das configurações de TTS, entrar em outras configurações. Tem uns recursos legais aqui. Navegar para cima botão. Configurações de sintetizar. Usar apenas configurações do outras configurações. Outras configurações. Ok. Outras configurações. Outras configurações. Volume do TTS do sistema. Aqui vocês podem ajustar por aqui o volume do TTS. Fila de notificações para leitura. Caixa de verificação não marcado. Aqui pode enfileirar as notificações. Prioridade do áudio. Caixa de verificação não marcado. Baixar outros sons ao falar. Semelhante ao que temos no Talkback, né? Baixar outros áudios ao falar. Diminuir a velocidade da fala no modo de navegação por palavras. Caixa de verificação não marcado. Isso só Esta função está só está disponível para a versão Premium. Aqui, se você usa muito rápido o TTS, de repente você, quando for soletrar, ele diminui na metade a sua velocidade que você tem como padrão. Eu achei bem bacana isso aqui, mas só para quem é usuário Premium. Usar volume de acessibilidade. Caixa de verificação marcado. O volume do leitor de tela será controlado Pronto. pelo volume de acessibilidade ao invés do volume de mídia. Aqui o meu está Só é marcado. suportado pelo sintetizador do sistema. E funciona da seguinte forma: quando eu quero modificar o volume Usar volume de do toque. acessibilidade, Caixa de verificação não marcado. eu simplesmente ponho o dedo na tela do dispositivo e pressiono mais ou menos. Se eu não puser o dedo na tela, eu estarei aumentando o volume de mídia. Usar volume do toque. Caixa de verificação não marcado. Usar o volume Isso do aqui toque eu para não uso, identificar mas chamadas. se quiser usar o volume do toque para identificar chamadas. Porque o comentário tem uma opção que você marca que ele anuncia quem está chamando. Usar sensor de proximidade. Caixa de verificação marcado. Pausa a leitura quando o sensor de proximidade for tocado. Como é bem autoexplicativo, marcando essa opção, nós, assim como temos um talkback, silenciamos o sintetizador quando colocamos a mão ou qualquer outra coisa próximo ao sensor de proximidade.
Usar bloqueio para despertar. Caixa de verificação marcado manter a tela ligada enquanto o texto é lido. Isso aqui para a tela não bloquear enquanto estamos lendo um texto. Modo de retomada melhorado. Caixa de verificação não marcado. Se a opção acima não funcionar, por favor use esta. Como a anterior funciona perfeitamente para mim, eu nunca testei essa outra alternativa. Ler números por dígitos. Caixa de verificação não marcado. Opção para números. Ler pontuações. Caixa de verificação não marcado. Pronto, aqui tem gente que está se queixando que às vezes o comentário está lendo pontuações indesejadas. É bom verificar se essa opção não está marcada. O meu aqui está desmarcado. Usar pina em TTS quando estiver em modo de edição. Caixa de verificação não marcado. Isso aqui, sinceramente, eu não sei para que serve. Outras configurações. Diminuir a velocidade da fala no modo de navegação por palavras. Foram Caixa as de verificação opções não marcado. de TTS dentro de outras configurações. Voltar botão. Configurações de TTS. Pronto, ajustado o TTS, vamos partir para uma configuração de rolagem de tela. Antes cabe uma explicação que eu era para ter falado desde o início. Por padrão, nós navegamos por entre os itens, né, no comentário Screen Reader, com um gesto para cima e baixo ou vice-versa. Porém, Tela bloqueada. há uma opção que nós marcamos que a navegação fica igual a do Talkback. E é isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês. 23 horas e 17 minutos. Outras configurações. Navegar para cima botão. Leitor de tela comentário. Voltando à tela principal de configurações do comentário. Leitor de tela com 2.0,19. Configurações gerais. Configurações de TTS. Configurações de feedback. Configurações de ações. Configuração de apresentação de conteúdos. Configurações Aqui. de ações. Configurações de ações. Configurações de ações. Navegar para cima. Configurações. Temas de gestos. Descrição de gestos. Configurações de tema de gestos por configurações de gestos alternativos. Configurações de rolagem. Configurações de rolagem. Ok, vamos entrar aqui. Configurações de rolagem. Configurações de rolagem. Use gestos para a esquerda e direita para navegar. Caixa de verificação não marcado quando estiver usando o tema de gestos padrão. Altere o foco varrendo da esquerda para a direita e execute funções de acesso direto Pronto, varrendo de vocês cima para baixo. vão marcar esta opção se quiserem que os gestos fiquem semelhantes ao Talkback. Eu uso a outra opção, que eu vou mostrar agora para vocês, que é justamente a opção anterior. Voltar botão. Configurações de ações. Configurações de gestos do leitor de impressões digitais. Gestos multitoque. Configurações de ação do clique. Configurações dos atalhos de teclado. Voltar botão. Voltar mais uma vez. Leitor de tela como configurações de notificações. Configurações avançadas. Ferramentas e plugins. Configuração de apresentação. Configurações de ações. Configurações de feedback. Configurações de ações. Configurações de ações. Havia saído aqui. Navegar para cima. Configuração. Temas de gestos PADAU. Descrição de gestos. Configurações de gestos. Estes gestos não podem ser personalizados na versão gratuita do programa. Tema de gestos por aplicativo. Configurações de gestos alternativos. Configurações de gestos alternativos. Vamos entrar aqui. Configurações de gestos alternativos. Configurações de gestos alternativos. Varrer para a esquerda e para a direita move rapidamente entre os itens de uma lista. Caixa de verificação marcado permite o movimento rápido em listas. Pronto, quando nós estamos com essa opção marcada, nós navegamos por entre listas e saltamos os controles dessa lista. Como, por exemplo, mensagens no WhatsApp, mensagens no Aquamail. Como vocês percebem, eu uso essa opção, mas se vocês preferirem varrer para os lados e terem todos os itens de uma lista, vocês desmarcam essa opção e marca aquela que eu mostrei lá na rolagem de tela. Eu vou demonstrar aqui, com essa opção marcada, como que funciona, por exemplo, as mensagens no WhatsApp. 23 horas e 20 minutos. Vamos aqui rapidinho no WhatsApp. Página inicial botão. Tela inicial 1 de 1. WhatsApp. WhatsApp.
WhatsApp selecionar. Restaurando mídia. Cantinho da leitura. Livro. Comentário em português. 23 horas Abri e 20 aqui o minutos. grupo do comentário em Mais português. 55418. Digite aqui caixa de texto. Descrição do grupo. 14 mensagens não lidas. Pronto. Estou aqui justamente no início para passar as mensagens não lidas. Vou varrer para a esquerda. Hoje, mensagem de voz Kilton Oliver 30 segundos, 22 horas e 41 minutos. Mais uma varrida. Mensagem de voz Kilton Oliver 14 segundos, 22 horas Outra e 41 mensagem. minutos. Veio, apesar que é o mesmo listante, mas já é uma segunda mensagem. Vejam que eu fui para a segunda mensagem com um único gesto. Mais uma varrida. Mais 5541-8900-1545. Tio ainda não teste como disse agora está fazendo 24 horas que comprei o premium, mas assim que possível Mensagem de texto. Já leu a mensagem de texto com a única varrida. Minutos. Mais uma varrida. Tento fazer HJ e vou postando aqui. 22 Outra horas mensagem e 44 de minutos. texto. 3 comandos básicos. Cima, baixo, direita. Abre o baixo, cima, direita. Menu de operações. Encontrarão coisas parecidas com o toque. Mais 5541998. Mais 5541890. Bom OCR testado. Quero Funcionando encontrar plenamente. No rodapé 3 opção. Depois lá no texto tem Lucas Fry 7 sim esse negócio de só não compro a versão paga. Gostaria que ele falasse as letras. Mais 5541890. Vai mexendo a fundo que descrição do grupo. Grupo oficial. Vai mexendo a fundo que voltar. Vamos botão. entrar aqui em outro grupo para mostrar os controles de áudio. Cantinho da leitura. Comentário em português. Super usuário. Turma do passeio. 22. André Carioca. Turma do passeio. André Carioca. 22 horas. Conversa aqui que eu tava com o André. 0. Digite aqui caixa de texto. Você. Mensagem de voz 37 segundos. 22 horas e 21 minutos. Aqui, Reproduzida. mensagem de áudio. Uma varrida. Você. Mensagem de voz. 1 minuto. Outra mensagem minha. 22. André Carioca. Mensagem Outra de voz. varrida, já fui para a mensagem do André. 22 horas e 25 minutos. Suponho que eu quero ouvir essa mensagem. Quero acessar os controles dessa mensagem. Então, eu vou varrer para baixo. Reproduzir botão. Passado 0 segundo controle deslizante progresso 0. André Carioca, mensagem de voz 15 segundos, 22 horas e 41 minutos. Eu gosto dessa opção ativa porque nem todas as mensagens eu quero ouvir. Então significa dizer que eu vou Página inicial, navegar inicial. pelas mensagens de maneira bem mais rápida. A tela fica bem mais limpa. Lista de apps. Mas é uma questão de Leitor. de gosto Leitor de tela cada comentário. usuário. Configurações de gestos alternativos. Eu vou mostrar para vocês como configurar o leitor de telas para ignorar as notificações de um determinado aplicativo. Ele tem essa possibilidade. Você pode configurar uma lista negra que aplicativos que estão nesta lista o comentário não Tela vai bloqueada. notificar vocês quando chegar uma nova notificação. 23 horas e 24 minutos. 23 horas e 24 minutos. Página inicial, botão. Gesto curto à direita. Esta função só está voltar botão. Voltando. Configurações de tema de gestos por aplicativo. Configurações de gestos alternativos. Configurações de rolagem. Configurações de voltar botão. Leitor de tela configurações avançadas. Configurações de configurações de ações. Configurações de feedback. Configurações de TTS. Configurações gerais. Configurações de TTS. Configurações de feedback. Configurações de ações. Configuração de apresentação de conteúdos. Configurações de notificações. Configurações de notificações. Entramos em configuração de notificações. Navegar para cima botão. Configurações de notificações. Ler notificações. Caixa de verificação marcado. Aqui, se vocês desmarcar, ele vai parar de ler todas as notificações. Ler notificações em voz alta. Lista negra de notificações. Notificações contendo Pronto. itens da lista Aqui negra tem a que lista serão lidas. negra, tá? Lista branca de notificações. E temos a As lista notificações branca. de itens contidos na lista branca Se sempre serão você desabilitar as notificações e criar uma lista branca aqui, ele vai ler as notificações desses aplicativos. Vamos entrar aqui na lista negra. Lista negra de notificações. Notificações contendo itens da leitor de tela comentário. Pronto. Aqui vou... Leitor de Tô tela varrendo. comentário. Veja que ele só fez o sonzinho. Vamos traduzir para ver qual é essa opção. Novo. Novo. Vamos clicar aqui. Digite a senha cancelar. Ignoramos essa mensagem. Carrier setup. Android beta feedback. Com .android.ctr YouTube. Aqui, ó. Vou clicar aqui no YouTube.
Ok. Leitor de tela comentário. YouTube. O YouTube já está aqui na minha lista negra. Ok, vamos sair. Eu vou sair da lista e vou entrar para Voltar vocês botão. perceberem. Configurações de notificações. Visão geral botão. Página inicial. Outra lista branca de notificações. Lista negra de notificações. Leitor de tela Entrei comentário. na lista negra novamente. Leitor de tela comentário. YouTube. YouTube. Suponho que eu quero retirar YouTube da lista negra. 2 toques, segura no segundo. YouTube cancelar ok. Clicar no OK. YouTube. Cancelar botão. Ok botão. Pronto. Aplicativo foi Voltar botão. excluído Configurações de notificações. da lista negra. Voltar botão. Leitor de tela comentário. Configurações avançadas. Configurações de configuração de apresentação de conteúdos. Agora eu vou mostrar para vocês como atribuir uma função do leitor um gesto. Não, vou mostrar logo a tradução. Vamos mostrar como configurar para que vocês possam traduzir qualquer texto com o comentário. Configurações de notificações. Configurações avançadas. Configurações avançadas. Configurações de energia. Outras configurações. Configurações de ações. Gerenciar fontes. Executar plugins automaticamente. Configurações do timer. Configurações do assistente de voz. Configurações do assistente de voz. Entramos aqui. Configurações do assistente de voz. Navegar para cima. Configurações do assistente de voz. Idioma de reconhecimento. Não é essa a opção. Motor de reconhecimento. Configurações dos comandos de voz. Configurações de recursos do assistente de voz. Copiar automaticamente os resultados da tradução para a área de idioma de origem. Idioma de origem. Idioma de origem cancelar. Idioma de origem. Automático marcado. Recomendo que vocês deixem no automático mesmo, porque ele vai traduzir, inclusive, alguns botões que não estão etiquetados, porque estão no mandarim. Mesmo assim, depois que vocês configurarem, ele conseguirá traduzir para o português. Então, isso ajuda muito a gente aqui na hora de clicar nas opções. Voltar botão. Vamos voltar. Configurações do assistente de voz. Usar entrada de voz ao manter. Adicionar o texto no final da caixa de texto. Usar entrada. Idioma de destino. Idioma de origem. Idioma de destino. Idioma de destino. Aqui a gente entra e clica para configurar o idioma que nós queremos para a tradução. No caso, o português. Ok. Realizadas essas configurações de idioma de origem e idioma de destino, nós vamos atribuir Voltar botão. uma tecla para, digamos assim, um comando para acionar essa tradução. Voltar botão. Configurações avançadas. Configurações de backup e restauração. Navegar para cima. Configurações avançadas. Navegar para cima botão. Leitor de tela comentário. Baixar recursos a desferrar. Configurações avançadas. Com configuração de apresentação de conteúdo. Configurações de ações. Configurações de ações. Configurações de ações. Vamos para o último item da tela. Configurações de gestos do leitor de impressões digitais. Voltamos Gestos multitoque. Configurações de ação. Gestos. Configurações de outras configurações. Aqui, outras configurações. Na verdade, eu estava no penúltimo item. Outras configurações. Outras configurações. Agitar, alternar, levante para ativar. Pronto. Agitar. O meu aqui está... levante o dedo da tela para alternar. Sensibilidade do agitar, alternar, levante para ativar. Pronto. Vou entrar aqui e vou mostrar que quando a gente clica aqui, ele mostra todas as funções do leitor. Agitar, cancelar. Agitar. Alternar, levante para ativar marcado. Modo de navegação avançado não marcado. Modo de navegação avançado. Alternar toque para alterar o foco não marcado. Modo de navegação por nó não marcado. Recentes não marcado. Tela inicial não marcado. Voltar não marcado. Toque não marcado. Toque longo não. Edição avançada. Configurações. Menu rápido. Menu ações não marcado. Menu principal. Modo leitura não. Caractere não marcado. Modo caractere. Navegação. Menu navegação. Editando não. Navegação em ler toda a tela. Navegação em selecionar tudo. Assistente de voz não. Digitação. Extensões não marcado. Ferramentas e plugins. Reconhecer texto. Reconhecer o objeto. Câmera do comentário. Configurações. Pausar navegação. Pausar resposta. Ir para a aba. Editar gestos não marcado. Tudo opção do comentário. Navegação virtual não toque não marcado.
Toque longo, não marcado. Varrer para a esquerda, varrer para a direita, varrer para cancelar, agitar. Câmera do comentário, toque, não marcado. Ir para a barra de notificações, não marcado. Varrer para a Na esquerda, verdade, eu traduzi, não estava para trás. Tools não marcado. App não marcado. Item anterior. Próximo item não. Enfim não marcado. Atalho esquerdo. Atalho direito. Rolar para cima não marcado. Rolar para baixo não. Incrementar barra de decrementar barra de sessão anterior não. Próxima sessão não. Link anterior não. Próximo link não. Controle anterior não. Próximo controle não. Diminuir volume. Aumentar volume. Hora atual não. Timer não marcado. Localização atual. Tela virtual não. Capta não marcado. Descrição de gestos não marcado. Traduzir não marcado. Pronto. Se eu quisesse atribuir ou traduzir, era só dar 2 toques aqui que estava feito. Eu uso para traduzir o sensor de impressão digital. Para quem tem esse item funcionando no aparelho, tem essa possibilidade. Voltar botão. Vamos sair dessa tela. Outras configurações. Ativar gestos, não desative se você for página. Voltar botão. Configurações de gestos, configurações de gestos de borda. Configurações de rolagem. Configurações de gestos de borda. Configurações de rolagem. Configurações de gestos ao tema de gestos por aplicativo. Configura os pacotes. Configurações de gestos. Estes gestos não. Voltar botão. Leitor de tela. Configurações de TTS. Configurações de feedback. Configurações de feedback. Configurações de feedback. Navegar para cima. Configurações de feedback audível. Caixa de verificação marcada. Aqui, se vocês quiserem que ele reproduza os sons. O meu aqui eu uso marcado. Volume do tema de som. Aqui controla o volume do som, né? Temas de som. Feedback por vibração. Caixa de verificação não marcado. Vibração aqui eu não uso. Intensidade da vibração. Intensidade da vibração dá para configurar. Navegar para cima botão. Leitor de tela comentar. Configurações avançadas. Configuração de apresentação de conteúdos. Vamos entrar na configuração de apresentação de conteúdos. Configuração de apresentação de conteúdos. Navegar para cima. Configuração de apresentação de conteúdos. Configurações de dicas. Configurações de dicas. Vamos ver o que tem aqui. Configurações de dicas. Ler dicas de uso. Caixa de verificação não marcado. Ler as dicas aqui, de se você precisa das dicas de uso, talvez para quem está bem no início seja interessante ter essa opção ativa. Ler informações do nó atual. Caixa de verificação não marcado. Ler informações do chamador. Caixa de verificação marcado. Informa Pronto, o número aqui e o nome do quando isso aqui é para quando nós recebermos uma chamada, o leitor lê o nome ou o número de quem está chamando. Alerta de volume. Caixa de verificação marcado. Ler o alerta ao ajustar o volume. Informa a porcentagem do volume quando estamos ajustando os controles de volume. Ler todo o conteúdo da janela quando houver alterações. Caixa de verificação marcado. Isso aqui lê todo o conteúdo da janela quando houver alterações. Há pessoas que estão se queixando que eu estou no WhatsApp e de repente chega uma mensagem e o comentário fica na barra de progressão, lendo o quanto da mensagem já foi reproduzido e tal. Aqui você pode já ouvi alguns relatos de pessoas dizendo que quando desativou essa opção, a situação desapareceu. Eu simplesmente dou uma varridazinha na tela e tiro o cursor do foco da barra de rolagem e continuo ouvindo normalmente. Eu gosto dessa opção ativa porque quando ela está ativa, alguns pop-ups são lidos e que sem essa opção ativa a gente fica sem a informação. 23 horas e 34. Ler todo o conteúdo da janela. Configurações de dicas. Voltar botão. Voltar. Configuração de visão geral botão. Configurações de dicionário. Informar o estado da tela. Configurações de conteúdos dinâmicos. Configurações de apresentação de etiquetas. Configurações de lista. Vamos aqui na configuração de listas. Configurações de lista. Desculpem. Configurações de lista. Ler a posição em listas. Caixa de verificação não marcado. Lê as informações sobre o item focado ao navegar em uma lista. Ler a posição do item focado. Caixa de verificação não marcado. Ler informações sobre o item na lista atual. Caixa de verificação. Configurações de lista. Ler a posição em listas. Caixa de verificação não marcado. Ler a posição do item focado. Pessoal, aqui se vocês ler a posição do item da lista se vocês focado. Marcarem essa opção, que aliás ela por padrão normalmente costuma vir ativa,
o comentário vai enumerar os itens na tela. Por exemplo, eu vou marcar aqui para mostrar para vocês. 2. Ler a posição do item focado. Vendo? Caixa de verificação 2. marcado. Leia. 3. Ler informações sobre o item na lista atual. Caixa de Então, se verificação não marcado. vocês Ler a de posição na repente lista querem atual ao tirar essa enumeração, basta vir aqui, ó, 2. Ler a posição do item focado. Caixa. Ler a posição do item e focado. Caixa de desmarcar. verificação não marcado. Leia a posição do item da lista atualmente focado. Voltar botão. Vamos mostrar aqui outra opção. Configuração de apresentação. Configurações de dicionário. Configurações de filtro de conteúdo. Voltar botão. Leitor de tela com configurações avançadas. Ferramentas e plugins. Baixar recursos adicionais. Baixar recursos adicionais. Botão. Aqui vou justamente, vendo que não está etiquetado, vou recorrer à tradução. Por isso que eu falei para vocês deixarem o idioma de origem no automático. Vou deslizar aqui no meu sensor de impressão digital para a esquerda. Saia do. Não é essa opção. Mais uma que não está etiquetada. Download de recursos. Pronto. É aqui que vamos entrar. Opa. Tutoriais de áudio. Botão. Gestos rápidos. Não é essa função que precisamos. Super voz. Não. Plugins auxiliares. Também não. Tudo isso eu estou verificando, pessoal, traduzindo esses botões. Extensões. Vocês escutam o sonzinho, ele não fala nada. Esquema de áudio. Esquema de áudio, 2 toques. Pronto. Aqui eu vou tatear a tela, mas na parte superior. Audex 2. Vendo? Tá aqui os esquemas de áudio. LOL. Audex 2. LOL 1. Toque, toque, back. Toque, toque. Toque, back. Tudo isso são esquemas de áudio Audex que 2. vocês podem baixar e lá nas opções de feedback vocês trocam para esses esquemas de áudio. Fica aí ao gosto de cada um. Voltar botão. Voltar botão. Leitor de tela. Configurações avançadas. Baixar recursos adicionais. Configurações de acessibilidade. Central do usuário. Ajuda e feedback. Central do usuário. Vamos dar uma passadinha aqui. Central do usuário. Central do usuário. Navegar para cima. Central do usuário. Aqui, pessoal, é onde nós vamos criar nosso usuário, caso queiramos adquirir uma versão premium. Inscrever-se. Entrar. Vou clicar aqui em inscrever-se. Inscrever-se. Registrar. Navegar para cima. Registrar. Nome do usuário. 5 a 15 caracteres latinos. Isso aqui vocês criam o usuário. Não precisa conter o arroba. Caixa de texto. Aqui no... Senha 6 a 15 caracteres latinos. Põe a senha. Caixa de texto. E esse terceiro campo vocês deixam em branco. Não precisa preencher. Eu tive muita dificuldade para criar o meu usuário, porque eu imaginava que esse terceiro campo era regra geral, né? A gente precisa confirmar, repetir a senha. E eu repeti a senha aqui e nunca dava certo. Então vocês não precisam repetir a senha. Voltar botão. Vamos sair daqui. Central do usuário. Registro por convite. Voltar botão. Leitor de tela com configurações avançadas. Ferramentas e plugins. Baixar recursos adicionais. Configurações de acessibilidade. Configurações de feed. Configurações de TTS. Configurações de 2.0,19062. Leitor de tela comentário. O áudio já está ficando um pouco longo, mas 2.0,19062. eu acho que é basicamente, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu deixei de abordar algum item, né, que é importante, mas eu acho que com essas configurações já dá para voltar botão. Tela inicial 1 para de 1. começar a utilizar o aplicativo, né? É um aplicativo muito complexo. Eu estou aprendendo. Eu só passei aqui algum conhecimento, né, que eu já adquiri. Cache líder. Longe de Lázaro.
Google Forza. longe de realmente isso Google. aqui Google Pay. Grabiar. ser um tutorial Web Hiker notificação. do comentário, Hiker. porque eu não tenho conhecimentos para sequer, digamos assim, explorar metade do que esse leitor de telas pode nos oferecer. Mas como eu percebi que algumas pessoas estavam interessadas em começar a mexer, e eu acho que como, digamos assim, primeiros passos, né, para já dar um auxílio. Qualquer Tela coisa, bloqueada. estamos 23 horas e nos 41 grupos minutos. e um forte abraço a todos e tudo de bom. Parar botão.